LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais um Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta do agronegócio, que gosta de vendas, hoje para você que gosta de milho, porque nós vamos falar muito sobre milho, né? Deixe seu joinha aí, te inscreva no Agrocanal LFZ Consultoria toda quinta-feira com o Esgoda. Hoje, moçada, nós estamos aqui com um grande amigo meu. Trabalhamos junto na Pioneer, ou Pioneer, como queiram chamar, né? Isso lá para os idos que eu estive lá de 1994 a 97, depois acabei saindo da Pioneer, o Byron continuou e tem uma história muito legal para contar, então eu quero mexer muito hoje nessa história do milho e a história do Byron. Byron, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Valeu, Esgoda. É um prazer estar com você aqui, cara, para falar um pouquinho sobre a minha história aí dentro do mercado brasileiro aí. Cara, nós vamos contar umas passagens muito legais aí, mas, Byron, me conta assim, cara, você é natural da onde? Você nasceu aonde, cara? Esgoda, eu sou nascido numa cidade no interior de São Paulo chamada Riolândia. 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 Ah. E eu saí de Riolândia com 2 meses e fui para Populina, outra cidade do interior de São Paulo, ali na divisa com Minas Gerais, aí às margens do Rio Grande. O que seus pais faziam, cara, que você foi para esse lugar aí? Então, nessa ocasião, o meu pai, eu tinha um tio, né, que comprou uma fazenda em Populina, e meu pai foi para Populina, saiu de Riolândia, foi para Populina, em setembro de 62, e acabou que eu já era recém-nascido, né, e eu fiquei em Populina até os 20 anos praticamente. Ele tinha uma fazenda do que lá, de gado? Era uma fazenda, na verdade eles compraram uma fazenda, na época era plantio de café, e eles foram para tirar o café e implementar pastagem para mexer com gado. Sei. E ele largou mão do café total ou ainda continuou um tempo com café, com pouco? Não, na época eles tiravam a cultura do café, naquela época, e colocavam arroz, e depois formavam as pastagens com o colonial. Colonial. Então essa tua aptidão pro agro veio daí, veio de crescer na fazenda. Pois é, rapaz, nessa época depois o pessoal começou a mexer com irrigação na fazenda. Eu trabalhei por um período grande com trator, fui operador de máquinas na época nessa fazenda. Era área grande, Byron? A fazenda era 82 alqueires paulistas, né? E depois a gente começou a plantar nessa fazenda algodão, né? E foi aí que o pessoal se deu mal na época, né? Aí me deu até um arrepio na coluna. Contar ácaro com a lupa, procurar ácaro branco, ácaro rajado, lagarta do curuquerê. Aí, moçada, eu também trabalhei com algodão na antiga Cibagai, vendendo, Byron, Curacron e Politrim. Pois é, a gente usava os produtos aí na época. E aí, Byron, ele transformou tudo em pasto. Essa fazenda era só dele ou era dos irmãos junto? Não, era só do meu tio, né? E meu pai trabalhava junto com o meu tio, meio que gerente do meu tio na época, né? Certo. Aí quando meu tio faleceu em 1978, e meus primos então veio para tomar conta junto com meu pai, e eles na época eles estavam muito bem, com muito gado na fazenda, e se meteram a plantar algodão. Foi aí que se deram mal e tiveram que vender a fazenda, né? Não adianta, né? Para pagar a conta, quando dá esse tipo de coisa, é só vendendo a propriedade. E aí tu resolveu estudar. Foi estudar onde, Byron? Não, na verdade é o seguinte, Esgoda, quando eles venderam a propriedade, venderam já numa condição financeira muito ruim, né? E nessa época, eu tinha terminado ali o colegial em Populina, e eu fiquei praticamente 1 ano parado, porque meu pai não tinha condição de me pagar uma escola na época. E aí que eu digo, né, na vida da gente, a gente tem sempre que aproveitar as oportunidades. Nessa época, a minha irmã mais velha já era casada, e meu cunhado, eles trabalhavam na Camargo Correia, meu cunhado era engenheiro da Camargo Correia. Nessa época eles estavam numa obra na Venezuela. Então, em dezembro de
de 82, meu cunhado veio da Venezuela para passar o final de ano lá e me fechou num quarto lá com a minha irmã e disse o seguinte: Byron, você está sendo tratorista e você está trabalhando de forma meio que... Você quer ser tratorista para a vida inteira? Eu falei, não, eu gostaria de ter uma oportunidade, mas do jeito que está a situação hoje financeira do meu pai, eu não tenho condição, não tenho o que fazer. Eu vou ter que ficar por aqui. Você estava aí com 20 anos de idade? 20 anos, exatamente 20 anos nessa época. Aí meu cunhado falou, não, é o seguinte, olha, se você quiser, a gente te dá a oportunidade, isso você tem que querer, é claro, a gente paga para você 1 ano de cursinho. Na época, o cursinho mais próximo de Popolina lá, que era Ribeirão Preto, né? E você tenta ingressar numa faculdade e a gente está disposto, se necessário for, pagar os custos da faculdade, pagar a sua estada durante esse período aí, né? Eu falei, você topa? Eu falei, claro que eu topo, pego sim a oportunidade, por que não? Quero demais. Moçada, então, ó, Bairão, deixa eu fazer um adendo aí, né? Então, moçada, hoje eu tô com um programa aí buscando alguns perfis diferentes para a gente preparar para o mercado. E esse perfil do Byron aí, esse é o perfil que eu busco, né? Então esse é o perfil de um cara que com 20 anos de idade quer estudar, estava trabalhando de tratorista, quer começar, quer dar gás, quer dar energia. Não estou dizendo para vocês que hoje não existe mais pessoas assim, está um pouco mais difícil de encontrar. A geração é outra, mas a gente quer esse perfil, né? É o perfil daquele cara que nem diz o outro, né? Não tem nada, tá zerado e tem que começar e receber uma oportunidade, né, de alguém financiar os estudos, né? E assim você foi. E assim eu fui. Aí, na época, eu fui para Ribeirão Preto, isso era início de 83, né? Comecinho de 83. Eu fiz 1 ano de cursinho no COC, no Colégio Oswaldo Cruz, lá na rua Tibiriçá, Jorge Tibiriçá, em Ribeirão Preto. E aí, naquela época, as escolas de agronomia eram poucas que tinha a nível de Brasil, né? Você tinha ali a Luiz de Queiroz, da USP, você tinha Jaboticabal, da Unesp, você tinha... Tinha Bandeirantes! As melhores que tinha particular era Bandeirantes, Pinhal... Paraguaçu Paulista, Pinhal... Paraguaçu Paulista e Machado. Machado. E eu lembro como se fosse hoje. Eu fui no mural lá do cursinho, né? E tava lá um cartaz a respeito do vestibular na escola, na ESACMA, Escola Superior de Agricultura e Ciências de Machado. E eu lembro que a gente estava num período, assim, ainda de muita dificuldade, e eu falei, eu tenho que fazer essa inscrição e tem que ser a minha oportunidade. Eu vou fazer. Lá era uma estadual? Não, era uma particular, mas extremamente renomada na época, né? Uma escola muito boa. Assim como Bandeirantes, assim como Pinhal, né? É uma escola muito boa de agronomia. Chamava ESACMA, né? Escola Superior de Agricultura e Ciências de Machado. Então eu vim para cá, eu lembro como se fosse hoje. Foi um período bastante desafiador, porque naquela época a gente estudou a vida inteira em colégio estadual, e o nível de aprendizado daquela época era terrível, né? Eu vim aprender física, matemática na escola, estudar aqui na escola, né? Então foi assim. E eu lembro que foi de um momento de muita felicidade para mim, por ter, naquele momento, poder entrar numa escola de agronomia, que era o grande sonho da minha vida. E quem pagava isso era o teu cunhado? O meu cunhado. O tempo inteiro ele me financiou. Eu digo que na vida da gente, a gente tem que ter os anjos que surgem na vida da gente. Meu cunhado, com certeza, foi um anjo que surgiu em minha vida. E eu queria até aproveitar a oportunidade de dizer para você, e para quem esteja assistindo, que se tiver a oportunidade de ser o anjo na vida de alguém, seja, né? Que seja. Teu cunhado é vivo ainda? Meu cunhado é vivo, graças a Deus. Hoje ele é meu sócio em uma fazenda aqui no município de Serrania, aqui em Minas Gerais, uma fazenda de café. Vamos chegar nesse café aí ainda. E aí você entrou em Machado?
Eu entrei em Machado, eu cursei a faculdade em Machado, ficou 84, eu entrei no meio de 84, foi 84 e saí em julho de 88. Você acha que essa paixão que você tem pelo café, ela nasceu aí em Machado, mas ela já veio do tempo que você e teu pai estavam trabalhando lá, mexendo com café, cara? Na verdade, Esguda, ela surgiu depois quando eu vim do Paraná para cá. Ah, entendi. E meu sogro mexia com café aqui. Certo. Né? Mexia com café aqui. Então Você- ela veio depois. Você formou e aí qual foi a tua primeira oportunidade, Byron? Rapaz, eu formei em julho de 88, eu lembro como se fosse hoje. Meu cunhado e meu pai, eles vieram aqui para assistir a colação de grau, naquela época, baile, toda aquela coisa bonita que tem, né, no final da formatura. Foi um momento muito especial para mim e de muita gratidão, né, pelo meu cunhado, de muito respeito. É uma pessoa que eu tenho, assim, eterna gratidão, né. Ele te cobrou essa faculdade? Eu você nunca pagou? Nunca, nunca, nunca. Esse cunhado é mais que um irmão, hein, meu irmão? Não, esse cara, eu sou extremamente... se uma coisa que eu Grato, sou na né? vida, é grato, é gratidão, né. Eu acho que a pessoa que tem gratidão... assim, É tudo, né? É tudo, é tudo. Mas assim, eu formei aqui em julho de 88, e quando eles vieram para cá na minha formatura, ele morava, na época, meu cunhado já tinha voltado da Venezuela e morava na região de Campinas, em Indaiatuba. E ele estava trabalhando na ampliação do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Né? Aí ele falou, não, você vai lá para casa, e ali é muito perto do centro de São Paulo, e você vai... leva um currículo teu nas empresas lá em São Paulo, né? Aí eu lembro como se fosse hoje, a Mara, vamos preparar o meu currículo, né? Era lá um diploma, umas semanas agronômicas que a gente tinha participado aqui, e nós digitamos aquilo tudo numa máquina de datilografia, ó, e deu lá umas 2 páginas, né? 3 páginas de currículo. De história. E aí nós fomos para São Paulo, eu e a minha esposa, hoje nós éramos namorados, né? E nós fomos na porta da Ciba-Geig, lá na rua, lá em Santa Amaro. Fomos na Dow, fomos em algumas empresas, na Dupont, né? E distribuiu o currículo, né? Na verdade, aquilo era muito difícil, porque até então, mesmo tendo muitas empresas na época, que hoje se fundiram, mas era muito difícil, né? Eu consegui uma oportunidade, foi através de um amigo, de um primo, que ele que me indicou para conhecer o cara, na verdade, chamava Assir, lá em Votuporanga. Esse cara trabalhava na ICI na época. Isso aí. Na Imperial. E ele, então, eu andei com ele lá um mês, lá na região de Votuporanga, Fernandópolis, e ele gostou de seguinte, Byron, eu vou te indicar para uma entrevista na ICI. Aí me indicou para entrevista, marcou a data e tal. A ICI, na época, a sede ficava em São Paulo, lá na rua Verbo Divino, não esqueço disso. E eu, então... fui para a entrevista, eu lembro que foi numa quarta-feira de manhã, eu não esqueço disso, e fui fazer a minha primeira entrevista. Né? Era com RH ou era com algum diretor, algum... Não, a princípio, essa entrevista era para... hoje o pessoal chama de auxiliar, na época, o AT, né? Assistente técnico. Mas quem é que ia te entrevistar? Era o RH ou era um comercial? Era um diretor, era um cara responsável pela área de fungicidas da ICI, o cara do marketing de fungicida. Entendi. E eu lembro como se fosse hoje, a ICI havia perdido um fungicida que era extremamente vendido no Brasil, que chamava Difolatam. E ela estava lançando um fungicida substituto, né? Então me convidou para... Lembra o nome desse fungicida? Vamos resgatar o saudosismo. Lembro, ele chamava Vanox.
Vanox, E esse eu não lembro, hein? Era um clorotelonil. Que tá Ah, até hoje aí no mercado, né? ah. Então, e na época, mas foi assim, a grande curiosidade, assim, acho que isso serve até para quem vai fazer entrevista. O nome do meu entrevistador, não sei se você conheceu, Marcos Zarpelon. Não, Uma esse eu não criatura, conheci. um gaúcho incrível que eu tive a oportunidade de conhecer. O Marcos era uma pessoa extremamente dinâmica. E ele, eu lembro que no dia da entrevista, quando eu cheguei para bater um papo com ele estava assim, todo engravatado, sentado num quarto fechado, lá numa baia que a gente chamava, lá na ICI, na Rua Verbo Divino, uma sede maravilhosa. E ele falou assim: conta um pouco da tua história, Byron. Contei um pouco da minha história, isso que nós falamos até agora aqui. E ele falou: o que te faz vir vir para a ICI? Eu falei: Marcos, até então, cara, eu não estou nem um pouco preocupado com que carro que eu vou trabalhar, que salário que eu vou ganhar. O que eu preciso e eu quero é uma oportunidade. Eu preciso que você me dê uma oportunidade, tá? Eu preciso dessa oportunidade. Eu fiz agronomia por paixão, tá? Por vontade. Eu formei sem nenhuma dependência dentro da escola para chegar nesse momento, cara, e te pedir uma oportunidade. Esgoda, nós éramos em 18 candidatos para a vaga. Para uma vaga? Para uma vaga. Ele levou a mão e falou assim: para, você não tem mais nada para falar comigo. Eu tenho mais 17 pessoas para ser entrevistado ali fora. Estão te esperando. Você vai sair daqui, quietinho, você vai passar por eles, vai pegar teu ônibus, você vai embora, mas não comente nada com eles. Semana que vem, eu estou ligando para você vir para cá, você vai trazer toda a sua documentação. Eu quero ver que daqui 15 dias você comece a trabalhar. A vaga é sua, velho. Meu, o cara chega a tremer as pernas, não treme, cara? Não, você vê, é sangue no olho, né? Aí eu fui... E a Mara, tua esposa atual, que era tua namorada, tava lá fora esperando? Não, a Mara ela estava em Campinas nessa época fazendo mestrado na área de pré-processamento de produtos agrícolas lá na Unicamp, em Campinas. Você conheceu a Mara, a Mara também é agrônoma, você conheceu ela na faculdade. Faculdade, aqui em Machado. Ok. Né? Então aí eu comecei a trabalhar na difusão desse produto com uma pessoa extremamente ilustre, que eu tive o prazer de então conhecer, e fui auxiliar dele, né, o Jorge Verde, que foi um grande... Jorge Verde, cara. Jorge Verde, na ICI, ele trabalhava ali na região de Campinas, e eu tive a grande oportunidade de trabalhar com o nosso Pô, Jorge Verde. Eu tenho a impressão que o Jorge Verde é mais novo que nós. Eu acho que é por aí, eu acho que é por aí, né? 62, talvez, 63, acho que é por aí, a nossa idade. E então fui trabalhar com o Jorge Verde no lançamento desse produto, cara. E aí eu tive muita sorte, porque eu conheci já de cara pessoas desse calibre, nada mais, nada menos que Jorge Celestino Verde, né? O cara, né? É muito aí, bom, cara, muito top. Grande abraço top. Aí, Jorjão. Abraço, Jorge, só gratidão, irmão. Então, assim, aí eu fiquei, logo depois... Pra onde você foi? Te mandaram pra onde? Não, eu fiquei na região de Campinas mesmo. Fiquei na região de Campinas, e aí teve um período, quando meu contrato, eram 6 meses, ele terminava em 6 meses. E nesses 6 meses nós fizemos o lançamento do Vanox na região. Esse produto era para que cultura? Tomate, basicamente, tomate, batata... Hortifruti. Hortifruti, basicamente naquela região. Nós fizemos lá uns 2 dias de campo em conjunto. Eu lembro como se fosse hoje, nós fizemos uma palestra ali na região de Hortolândia, aquele canto ali. Nós recebemos, nós reunimos os principais produtores de tomate da região. Eu lembro como se fosse hoje. Reunimos 7 milhões de pés de tomate numa sala e fizemos uma palestra. Quando lançou o produto, que foi jogada a lista de preços, que saiu o produto no mercado, na primeira tacada vendeu tudo. Mas aí venceu o meu contrato.
venceu o meu contrato, e a ICI, eu tive na ICI, na rescisão do contrato, naquele momento não tinha nenhuma vaga. E eu fui trabalhar numa outra empresa, né, que era, chamava Nutriplant. A Nutriplant, ela vendia fritas, que era aqueles FTE, que é micronutriente sólido, tá? Aí trabalhei pela Nutriplant um período, fiquei em torno de 6 meses na Nutriplant trabalhando, tal, vendendo e conseguindo vender esse produto, que era uma venda difícil, você vendia basicamente para misturador, para... Era o tal do FTE. FTE, BR-18, Borogran, era esses produtos aí. Tem os mais envelhecidos agora, eles chegam a tremer na cadeira. Pois é. E aí, Esgoda, nesse período que eu estou lá, estava trabalhando, a ICI me chama para uma entrevista para concorrer a uma vaga de RTV no Paraná. E isso já era comecinho de 89, já devia ser julho de 89. Daí eu fiz essa entrevista lá no Hotel Cristal, em Londrina, lembra? Eu paro nele até hoje. Fiz a entrevista lá com o Wagner Piovan. Wagner Piovan, que está na Pioneira aí. Grande abraço para o nosso amigo Wagner Piovan. Abraço, Wagner. E aí nós fizemos essa entrevista lá no Hotel Cristal, lá em Londrina, na época. E eu lembro, era um final de semana, ele chegou, a gente conversou, e eu notei que ele realmente impressionou na entrevista. Eu segui sempre o mesmo método de ser entrevistado, de puxar a conversa e mostrar garra, mostrar determinação, e aquilo que eu sempre... contar a história, né, Byron? Contar a história. E aí, ele falou assim, a semana que vem, eu te ligo. Né? Eu te ligo para dizer sim ou não. Aí passou os dias, semana e tal, ele ligou para mim. Olha, Byron, eu gostei demais, se você estiver disposto a vir, eu te espero aqui. E eu fui, então, cheguei em Londrina de novo. Eu lembro como se fosse hoje. Uma mala, um golzinho, que a companhia tinha me dado lá em São Paulo. E eu cheguei dia 6 de setembro de 1989. Né? Aquilo era a chuva que Deus dava. Eu fiquei uma semana lá no Hotel Cristal, aguardando, porque era feriado, né, o Wagner chegar para a gente... E eu fui, então, morar em Apucarana, no Paraná. Uma boa cidade. Foi uma delícia, foi um círculo de amizade muito bom. E fui trabalhar naquela região ali de Mauá da Serra, Apucarana, Mandaguari. Quantos anos você ficou na ICI aí, nessa região? Aí, cara, foi basicamente 3 anos, porque na verdade, no comecinho de 92, o Wagner, logo que me contratou, ele trabalhando praticamente 1 ano junto, ele saiu da ICI. Tá? Ele saiu da ICI a convite da Pioneer. Nós trabalhamos basicamente 1 ano junto e ele foi convidado para ir para a Pioneer. Por quê? O Jorge Verde já havia sido deslocado para a Pioneer, já tinha saído da ICI e chamou o Wagner. E como nós já tínhamos trabalhado junto, o Wagner acabou me convidando para ir junto depois de 1 ano que eu fiquei lá, surgiu uma vaga na Pioneer, ele então me convidou. Certo. E a região era a mesma? A região era a mesma, mais a região de Maringá. Aí ficou bom a coisa, né? Aí ele falou para mim, você vai ter que mudar para Maringá, você vai atuar na região que você atua hoje, mais a região de Maringá, na região lá de São Jorge, do Ivaí. Uma baita área, né? Era uma baita área. E nessa época se plantava muito milho verão, né? Assim, ó, Byron, você começou a trabalhar com semente de milho e você trabalhava com químico. Como é que foi essa mudança e essa adaptação aí, Byron?
Cara, eu trabalhei basicamente 3 anos com proteção de cultivos, né, na época da ICI. Vendi Eradicane, vendi... Meu concorrente do Primestra e Primatop. Sutazin, né? Porra, você fazia mágica, hein? Pois é. Eu lembro que do slogan do Eradicane, ela levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Você passava o produto na frente sem gradear, né? Sacode a poeira por causa da grade que vinha comendo solto atrás, né, cara? Pois é, exatamente isso. Mas aí eu tive o privilégio, né? Isso para mim foi uma história, um privilégio de migrar para a Pioneer, né? A convite do Wagner. E aí sim, eu me encontrei profissionalmente, porque vender semente é muito mais do que uma venda, né? Eu aprendi e tive grandes professores dentro da Pioneer. Eu tive um grande privilégio de trabalhar com pessoas. Na época, a Pioneer era comandada pelo seu Mariano ainda. O seu Mariano, era o Dr. Sugan, o Logan, que era nosso presidente na época, Cláudio Peixoto, né? E aí foi assim, foi um privilégio muito grande, porque eu, para ser bem sincero, Esguda, quando eu cheguei a primeira vez que eu fui visitar uma revenda que vendia Pioneer em Apucarana, a Agrohara, que está lá até hoje, eu lembro como se fosse hoje, tinha um quadro na parede. Porra, assim. Falei com o Zé Rara hoje, né, por telefone, né? Zé, grande abraço aí, te cuida, meu irmão. Abraço aí, família Rara. Então, família Rara aí é fantástica, né? Fantástica. Esse pessoal tem um legado importantíssimo no Paraná. E aí, eu lembro que tinha um quadro assim, escrito assim, era um espiga de milho, do lado o logo da companhia, da Pioneer, escrito assim: a diferença faz a exceção. Quando eu li aquela frase, eu ainda, um menino, na época eu tinha 29 anos, né? Falei, mas uma frase do nada, o marketing, de repente, a diferença faz a exceção. E eu fiquei meio por não entender muito bem aquilo, né? E aí depois, com o passar do tempo, logo depois, eu descobri o que aquilo queria dizer. Que aquilo realmente trabalhar na companhia, fazer difusão de mercado dentro da Pioneer, era diferente, cara. A diferença estava nos ensaios, a diferença estava nas pessoas, tá? Eram pessoas diferentes, cara. Você lembra disso quando você trabalhou junto? Você lembra quando o pessoal vinha fazer o Corn Tour? Nós éramos avaliados pela qualidade dos nossos ensaios, né? Vinha aquele grupo de Santa Cruz do Sul, montavam lá na época numa Belina, você lembra disso? E vinha avaliar os ensaios da minha região, vinha lá Dr. Suga, seu Mariano, o Cláudio Peixoto, e ali eles faziam, cara, e eram pessoas que tinham feeling para avanço de produto incrível, né? Fazer avanço de produto, cara. Até nos cobravam até se as nossas estacas estavam bem pintadas, o emplacamento estava correto e se cada parafuso que estava colocado na placa tinha uma borboleta na frente e uma atrás, né? Uma arruela na frente e atrás e uma borboleta. Isso chama padrão Pioneer. Padrão. Se não tivesse isso, você já levava uma trincada, né? Sim, sim. E olha, moçada, a gente começa, vocês podem achar isso besteira. Porra, a arruelinha aqui, a arruelinha ali, a placa vinha furada. Se você não punha a arruela, aquele parafuso atravessava a placa, além de estragar a placa, ela caía. Isso não era o padrão Pioneer que o Byron estava falando. Então isso não podia acontecer, a gente tinha um padrão, né? E tinha uma coisa, assim, já dentro da gente, que era uma paixão pela forma de trabalhar, e depois isso foi a paixão pela marca, né? E aí, eu trabalhei na Pioneer no Paraná de 92, né, até final de 97. Nessa época, a cultura do milho de verão, no norte do Paraná, ela praticamente acabou, e migrou para a safrinha.
Nem me fale. Eu tinha 18 mil hectares de milho lá em Palotina no verão, trabalhando na Pioneer, virou 1.000. Aí, e nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque na época o seu Mariano, que era o nosso diretor executivo na época, nosso presidente da companhia aqui no Brasil, ele era contra a safrinha, que ele dizia que isso aí é contra a fisiologia do milho. Ele dizia, gente, milho tem que ser plantado na primavera com temperaturas crescentes, e a safrinha é exatamente o inverso. E vocês vão perpetuar doenças tendo milho no verão e milho na safrinha. Enfim, o que aconteceu ficaram 2 anos sem trabalhar, né? Na safrinha. E aí, até o seu Mariano se conscientizar de que era uma necessidade do mercado, isso custou um pouco de pessoas boas que saiu na companhia, porque não tinha como ficar. Não tinha. No final e você veja, né? Tinha um material que era vendido no verão, que para nós que estávamos, para mim que estava ali no Pioneer, no oeste do Paraná, era fantástico de resultado. 30-41, 30-41. 30-41, 30-63, né? Mas o 30-41, Byron, na safrinha, ele era muito bom. É a dona Erna, se a senhora estiver me ouvindo, né? Nós pedíamos para ela, dona Erna, libera uma semente para nós. Ela liberava. Nossa, cara, a Forceps. 30-51, vendia escondido, você lembra? E aí era uma peneira C4C que ninguém queria, uma R4L, só bucha. Que ia sobrar, né, cara? Mas enfim, aí quando chegou no final de 97, as coisas começaram a tomar um rumo muito ruim, porque nós não tínhamos material para safrinha, e existia toda uma velha guarda da equipe, que o pessoal que tinha trabalhado na produção de semente, pessoal que tinha... A Pioneer chegou no Brasil em 1972, tinha gente que era representante, tinha entrado na companhia em 1972 na hora de produção, e era representante, tinha sido virado representante. E esse pessoal era um pessoal, assim, com razão, um pessoal que tinha uma história maior do que a nossa dentro da companhia, e acabou sendo privilegiado na hora da escolha, e eu tive que sair da companhia, porque eu fui desligado da companhia, para deixar minha região um pouco maior. E aí ficou o pessoal da velha guarda mesmo, né? O senhor Mariano, na época, usou um critério, né? Fica aqueles que começaram primeiro com a gente, os mais novos, um abraço, porque não tem área para todo mundo, né? Mas isso é Pioneer, cara. Isso é... Vê a visão do cara. Tá? E aí eu saí da companhia... nessa época você estava junto, né? Tava, eu fui embora nessa leva, porque eu não tinha mais milho, né? Acabou mesmo. Em 1997. E aí, eu sinceramente, eu vim embora para Machado. Eu vim embora para Machado porque eu tinha muita vergonha de ter sido desligado, né? Eu tinha vergonha dos clientes, eu tinha vergonha da minha esposa, e eu então, eu tinha uma paixão, eu tenho uma paixão muito grande e muito respeito pela essa marca, e eu vim embora. Eu vim embora, mas eu fui desligado em dia 13 de novembro de 97, e quando eu cheguei em casa, que eu comuniquei a Mara, eu passei a mão no telefone e liguei para dona Erna, que é uma mãezona que a gente tinha, você sabe disso. Minha querida Erna, dona Erna, a gente ama a senhora de paixão, tem muito respeito e desejo tudo de bom para a senhora. E eu liguei para ela e falei, dona Erna, pela Pioneer nós éramos uma família, né, Esgoda? A gente ligava e a gente acessava todo mundo. Nós éramos realmente uma família. Eu então liguei para ela e disse assim, dona Erna, eu acabei de ser desligado da companhia, eu estou te ligando para agradecer tudo que vocês fizeram por mim até agora, mas eu estou te ligando para uma coisa mais importante. Eu me coloco agora, de novo, disponível para a companhia, para assumir qualquer vaga no Brasil, assim que vocês precisarem. Eu prometo uma coisa para a senhora, eu vou voltar. Eu vou voltar para a Pioneer. Tá? Porque eu tenho muita paixão por essa equipe, por essa marca, e eu quero voltar para a Pioneer. Tem os caras que
o Atlético Mineiro, né, quando eu jogava, tinha uma placa que dizia, essa eu já sabia. E eu digo, essa eu não sabia. Eu vou voltar. Então liguei para a dona Erna, no dia nós choramos junto no telefone. Pode perguntar, a dona Erna vai ver essa entrevista, esse bate-papo nosso, e ela vai dizendo o seguinte, eu sou candidato a voltar. Você sabe que eu, no meu desligamento, tive algo parecido. Né? Mas assim, na despedida, né, eu já tinha outra oportunidade, porque apareceu outra oportunidade bastante rápido, e eu fui lá fazer o meu desligamento, e agradeço muito ao Daniel Glatt também, né, que na época foi um cara super 10 também comigo, e logo depois ele virou presidente da companhia. Mas na hora de sair eu falei para dona Erna assim, dona Erna, eu queria conversar com o senhor Mariano, né? E ela ficou meio preocupada, né? Ela disse, mas o que você gostaria de falar? Não, eu gostaria de agradecer ele, né? E aí entrei na sala e tava o Mariano sentado naquela mesona, né? E tal, eu disse, ô rapaz, com aquele jeito dele, senhor Mariano, né? Eu vim aqui para agradecer o tempo que eu trabalhei aqui na Pioneer, porque o que eu aprendi aqui eu não vou aprender em lugar nenhum. Então eu vim agradecer aqui, né, a oportunidade que eu tive, né, e desejar sucesso para vocês aí e tal. Então acho que é isso, moçada. Olha, vocês que estão nos ouvindo, que são jovens, por muitas vezes a gente acaba sendo desligado e acaba não entendendo o porquê das coisas, mas tudo tem um porquê. E o porquê da época é que não existia mais plantio de milho verão suficiente para sustentar todo aquele time que a Pioneer tinha. E o critério utilizado foi: os mais novos vão embora, ficam aqueles que começaram com a gente. Foi o critério, né? Foi isso aí. E isso talvez até reflete um pouco aí, né, Byron, do que você estava falando, né? Essa é a Pioneer, né? Das antigas, né? Não, assim, é uma empresa incrível, né? Nós éramos uma família. E aí, eu estou no meio do caminho vindo embora, me liga um amigo, Luiz Fernandes Goda. Eu não me lembro disso. Me liga e diz o seguinte, Bairão, eu estou com uma oportunidade para você, para uma entrevista lá em Campinas, para ir numa empresa que é concorrente da companhia, na época era Brascalb. Ah, agora eu lembrei, é verdade, cara. Nossa senhora, que resgate. E aí eu vindo para cá, o pessoal falou assim, você topa? Eu falei, eu precisando trabalhar, já tinha minhas duas filhas, cara, minhas duas filhas, uma nasceu em 95 e a Paulinha era recém-nascida, tinha nascido em 97. Em outubro de 97 eu fui dispensado em novembro de 97. E aí então vim trabalhar na Brascalb. Depois houve a compra pela Monsanto e eu fiz a mudança de Brascalb para Decalb aqui na região. E aí então eu entrei num processo de muita paixão, porque era extremamente apaixonado pela Pioneer, pela equipe, pelas pessoas que estavam lá dentro da companhia. E aquilo que eu falei lá para a dona Erna era a maior sinceridade do mundo. Eu tinha que voltar. Eu tinha que voltar, mas eu tinha que voltar de uma forma... O que eu tinha que fazer para voltar? Eu tinha que encantar o Binotto, que era o gerente da regional aqui. Tá? Então, nessa época, eu tinha migrado já para a marca Decalb, e eu então comecei... Começou a incomodar. Naquela época a região aqui era o híbrido mais vendido era o Cargill 125. Puta merda. E o meu perfil era vender milho de tecnologia, era vender milho de alto investimento. Então eu comecei a vender 901, 805, 806, 909, 929 e comecei e de cara, acho que muita garra, muita vontade de trabalhar. E eu comecei a incomodar, eu acho. Eu punha muita lavoura de beira de estrada e metia a placa. E eu sabia por onde o Binotto passava. O Binotto morava em Leme, ou ele vinha aqui por Poços de Caldas, ou ele vinha aqui por São Sebastião do Paraíso. Então eu punha a placa, eu metia a placa. Eu não vendeu, não, mas eu vou pôr. A beira de estrada é meu. Não interessa nem que. Ô, Bairro, não interessa nem que milho é. Eu vou meter placa nesse troço aí, cara. Aí, cara. E eu e o Binotto sempre tivemos um relacionamento bastante
Estreito, uma pessoa incrível, é outro anjo que apareceu na minha vida, tá? Eu diria que meu cunhado e o Binotto foram pessoas... E o Binotto, então, começou a preparar a companhia, né, para minha volta. De forma que ele começou a levar para dentro da companhia, ele lutou, tenho certeza que ele lutou uns 2 ou 3 anos lá, preparando a diretoria. Quem que era essa diretoria? Nessa época, já tinha saído o seu Mariano e já tinha vindo o Daniel Glatt, era o Daniel Glatt, o Carlos Verlan, o Carlão, gente boníssima também, né? E o Glatt, né? E nós tivemos a sorte do Binotto conseguir convencer a diretoria, e quando chegou no final do ano 2000, o Binotto então me convida para voltar, né? Me convida para voltar. Eu só queria abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, que durante a minha estada dentro da Monsanto, eu tive um grande professor também, que eu tenho, assim, uma honra de ter trabalhado com ele, uma pessoa que eu respeito muito, né, que foi Mineiro. Paulo César Cal, grandes Paulo César Cal. Eu diria que pessoas como Daniel Glatt, como o Paulo César Cal, não nascem todos os dias, né? Os caras são diferentes. Já imaginou fazer um híbrido desses caras aí? Pois é, não existe, eu acho que não nasce mais, né? Não, com essa, é difícil. É difícil. Né? O Paulo Cal é um ícone, agradeço muito a ele a oportunidade, porque Sim. foi ele a pessoa que pela primeira vez me chamou para ser um gerente regional na antiga Cargill Semente de Milho. Então isso para mim não tem preço. Muita gratidão, Paulo César Cal, um cara incrível. E aí, então, eu voltei para a companhia, comecei a voltar aqui, voltei para trabalhar no sul de Minas, né? Eu já vendi um volume expressivo, eu lembro como se fosse hoje. Eu vendia 28 mil saquinhos, bolsinhas, de Cargill nessa época, de Cargill não, de Decalbe. E aí, o Binotto tinha um representante aqui na região que morava lá em São Sebastião do Paraíso, que era o Breno. O Breno, Vilas Boas, né? E a região do Breno foi dividida e ele ficou lá em Paraíso. E na época o Binotto, eu lembro como se fosse hoje, ele me chamou e tal, eu vim de prontidão, que era a minha grande paixão voltar pela companhia, né? E aí sim, eu tive também o grande privilégio de voltar a trabalhar, por exemplo, com o Cláudio Peixoto. Na época já era o diretor executivo nosso, era o Daniel Glatt. O Daniel foi um cara que nasceu da base, que ele era representante da região de Ribeirão Preto. E a gente era um cara extremamente acessível na época. A gente acessava o Daniel de boa. Era uma família, realmente. Carlos Verla, um baita de um líder. O próprio Peixoto. E aí eu vim trabalhar nessa época e eu lembro como se fosse hoje. Eu herdei do Breno, na época, não esqueça esse número, 6.647 bolsinhas de milho vendida no ano anterior. Né? Isso era fevereiro, o Binotto falou, a lista de preço está aqui, daqui uns dias vai ser a campanha. Chegou lá em abril, maio, saiu a campanha, a lista de preço está aqui. A região é essa aqui que eu te cerquei no mapa. Se vira. Tá com você. Eu entrei trabalhando com muita garra, com muita determinação, e minha cota era 10 mil saquinhos. 10 mil saquinhos. Ela tinha medido 6.647, o Binotto tinha me dado uma cota de 10 mil saquinhos, e eu vendi 14.800 saquinhos no primeiro ano. Aí já começou a entrar dinheiro, né? O Binotto vai ouvir isso aqui, essa entrevista, ele com o Daniel, com o próprio Verla, eles estão meio que envolvidos. E eu, porque foi a minha volta para Pioneer foi toda uma luta do Binotto, cara. O Binotto lutou muito, porque era um ex-representante que queria voltar, mas existia ali dentro, será que vai dar certo? Será que não vai, né? E aí, quando eu cheguei nos 10 mil sacos, 10 mil saquinhos, 10 mil bolsinhas que eu havia vendido, eu fiz um e-mail para o Binotto. Marco importante. Nossa venda era toda direta, basicamente 90% venda direta. Hoje,
gostaria de registrar esse importante número, 10 mil sacos de semente vendida. E fiz um e-mail, simples assim, e mandei para o Binotto. O Binotto pega o e-mail, replica para Verla, o Cláudio Peixoto, o Daniel Glatti, e aí o Daniel entra, pô, meu, quer parar? Para de fazer gracinha, meu, eu tô sabendo que o cara é bom, não precisa ficar aí fazendo propaganda para ele, não, meu. O Mas, Daniel assim, é figura, papo reto, né, cara? Papo reto. E aí, cara, e o bom disso tudo, cara, que logo depois o Daniel veio para minha região, passou um dia inteiro comigo aqui, junto com o Verla, vieram. Era uma família, cara, era diferente trabalhar. Tá? Pois é, cara, e você ficou 25 anos de Pioneer. A Aqui, tua maior, né? a tua maior venda foi de quantos sacos de semente, Bairro? 33 mil saquinhos. Foi um Porque é volume o seguinte, grande. assim, deixa eu só te contar o histórico de venda. No primeiro ano eu fiz 14.800 saquinhos. No segundo ano eu fiz 22 mil saquinhos. No terceiro ano eu fiz 26. Aí eu falei pro Binotto, corta a minha região. Aí ele pegou e cortou a minha região, que pegou ali quase que da Fernão Dias para cima, cortou a minha área. E na época entrou o Eduardo Salgado para trabalhar como representante, que trabalhava na agronomia, veio para trabalhar como representante. E aí eu tornei a vender 26. Tá? E aí vendi no outro ano 30. No outro ano eu vendi 33. E naquela época, Esguda, nós tínhamos muita máquina de disco e anel. Cara, eu comprava, eu chegava aqui de frente à minha casa, um caminhão lacrado, desses caminhãozinhos furgão 3/4, cheio de disco e anel de plantadeira. Comprava lá do Assi, do Zé Roberto Assi, da Apollo. Quem é que pagava? Os representantes. Nós éramos representantes, nós pagávamos tudo isso aí. Aí, ó, moçada. Você, como representante, você tem que investir no seu negócio, cara. Isso chama-se investimento. Você ficou quantos anos vendendo na faixa de 30 mil sacos? E aí é o seguinte, quando eu dividi a região, que eu pedi para o Binotto dividir de novo, veio um outro amigo nosso, o Francisco Dias, que estava trabalhando lá na região de Belo Horizonte, lá para cima, e ele voltou, eu falei para cortar minha região, e aí ele pegou a região de Pouso Alegre. Tá? Aí o meu volume vendido caiu para 27 mil saquinhos. Tá? E nessa época, nesse ano, logo depois que fez a divisão, entrou a Cercospora, porque a gente não fazia uso de fungicida em milho nessa época aqui, né? Que é outra coisa que a Pioneer difundiu na região, graças ao Jorge Verde, que o Jorge trabalhava lá no Triângulo Mineiro e já tinha começado há 1 a 2 anos a fazer fungicida em milho, tá? Tanto para doenças foliares, como a Cercospora, quanto para grão ardido, certo? Certo. E aí, nesse ano, cara, chegou a Cercospora aqui, e o nosso carro-chefe da época era o Trim F53. Dos 27 mil sacos que eu vendia, eu tinha 22 de 53. E aí, quando chegou a Cercospora, a primeira lavoura que eu entrei com Cercospora, cheirava queimada a lavoura, por tanta incidência da doença. E aí, então, eu liguei para o Jorge Verde, ele trabalhava na região de Uberaba, e falei, Jorjão, que fazemos? O que fazemos, né? E nessa época tinha um rapaz que trabalhava com nós na área técnica, que é o Luiz Renato. Ele morava lá em Uberlândia e falou, Byron, tem que ser fungicida. E naquela época a gente tinha dificuldade até de comprar fungicida, cara, porque era caro, né? E a gente tem feito aqui de avião, né? E aí eu liguei então pro Luiz Renato. O Luiz Renato trouxe um fungicida para nós lá do Triângulo, patrocinou lá uma caixa de fungicida. Depois falei com o pessoal aqui de uma outra empresa aqui, a multinacional, o pessoal me arrumou com esse fungicida, e eu então liguei pro cara do avião, né? Ele estava pulverizando a banana lá no Espírito Santo. E ele passou por Machado e nós montamos 4 campos de aplicação de fungicida em milho. Tá? 2 aqui na região de Machado e 2 na região de Três Corações. E nós fomos então, aplicamos no meio da área, fizemos aqueles voos na faixa, né? Fizemos lá 4 áreas e fizemos 2 dias de campo, um aqui e um lá, mostrando a diferença.
No ano seguinte, 90% de todo o milho vendido na região foi pulverizado com fungicida, foi feita a aplicação de fungicida, né? Então, a Pioneer sempre foi, como o próprio nome diz, né, pioneira não só no lançamento de grandes materiais, mas de tecnologia, né? Nós difundimos aqui na região, além do fungicida, difundimos redução de espaçamento, aumento de população. Então, a Pioneer fez a diferença, né? Tá, e hoje, Bairo, hoje você tem a propriedade que você foi adquirindo com o tempo aí, plantando café, e o teu coração hoje, ele pende mais pro café ou pende mais pro milho? Cara, Agora é uma pergunta complicada, hein, parceiro? eu vou te falar uma coisa aqui, Esguda, que é o seguinte, cara, é uma frase assim bastante marcante. Eu devo muito à Pioneer e tenho verdadeira paixão pela cultura do milho. Ponto. Tá? Tudo que eu tenho e que eu sou, eu devo muito a essa companhia e devo muito ao milho. Só que as coisas, chega um momento da vida que você tem que repensar. Na vida tudo é cíclico. Escolhas, né? Escolhas. A vida é um ciclo, tá? Eu fiquei na companhia aqui do final de 2000, dos anos 2000 até agora, nós estamos em 2025, eu fui pedir para ser desligado há um mês atrás, né? Só gratidão por essa marca, só respeito por essa marca, só gratidão pelas pessoas, né? Assim, eu tive outras pessoas que eu convivi nesse meio também, que eu não posso deixar de falar aqui. O Risse foi, quando o Daniel assumiu a Pioneer nos Estados Unidos, o Risse veio para cá, foi uma pessoa incrível, né? O Risse tá nas nossas entrevistas aí. O Risse vinha para cá visitar nossos campos, né? Um cara simples de tudo, né? Simples, né? Uma pessoa incrível, vinha aqui visitar nossa região e então nós éramos realmente uma família. E agora, voltando para 2025, eu achei que estava na hora de parar por conta da minha. Eu tenho duas filhas que formaram agora, tem já uns 4 anos na medicina, que é a Ana Clara e a Paulinha. Elas estão hoje em São Paulo, a Ana Clara fazendo cardiologia no Instituto Dante Pazanese, lá na Fundação Dante Pazanese, lá em São Paulo, e a Paulinha fazendo gastro também lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas, no Hospital do Servidor, no ABC Paulista. Então eu creio que a vida do representante da Pioneer, como mas tu tá me enrolando aí, mas tu não me falou de onde vem essa paixão no café aí agora, cara. Então, durante esse processo meu que eu fiquei em Minas, que eu comecei a ganhar uns troquinhos, né? E lá no Paraná também não foi diferente, e eu fui investir em café. Eu vim para cá investir em áreas de café. Por que café? Primeiro, meu sogro mexe com café, e o café é a única cultura de pequenas propriedades que você consegue fazer um volume de faturamento maior. Simples assim. Você tem paixão pelo café? Ainda mais esse ano com o café a 2,200 a saca, né? Pois é, mas infelizmente, cara, é raro pessoas que venderam café nesse preço aí. A minha expectativa agora é para a próxima safra, se Deus quiser vai manter o preço, né? Mas aí, chegou agora em 2025, eu achei que o perfil do trabalho do representante da minha geração na companhia é um perfil que eu nunca deixei meu auxiliar plantar um ensaio sozinho. Eu tinha que estar junto. Eu tinha que estar limpando a plantadeira. Isso acabou, Bairo? Não. Não da tua parte, mas eu digo da nova Pioneer, isso acabou? Não, tem lá, mas o perfil é diferente. Eu quero mexer nessa ferida aí. Às vezes é ruim para você falar, né? Mas a Pioneer de hoje, ela não tem nada a ver com a nossa Pioneer lá de trás. Não tem, mas tem pessoas muito boas, cara. Eu cito exemplos. Sem dúvida, sem dúvida. Tem pessoas muito boas e que ainda ficaram com essa filosofia da companhia. Tá? Eu sinto aqui, Gustavo Machado, Leonardo Medeiros, eu sinto aqui uma gama de representantes, aqui o Renato aqui, Francisco Dias aqui, o Renato aqui de Mato de Deus, são pessoas muito boas e que ficaram. Só que é o seguinte, chegou no momento, Esluda,
que o meu corpo doía. E quando eu montava um ensaio, eu ficava 3 dias para recuperar a dor no corpo, cara. Eu já tô indo para 63 anos, agora em julho eu faço 63 anos. E aí eu nunca quis abrir mão de fazer esse ensaio, de fazer as coisas com qualidade, de mostrar, porque isso eu aprendi com a velha guarda da companhia. Eu aprendi isso aí lá com o Peixoto, eu aprendi isso lá com as exigências do seu Mariano. É botar a mão na massa, né? Botar a mão na massa. E chegou uma hora, cara, que eu já não aguentava, já estava tendo dor no corpo, já não estava, fisicamente não estava bem, né? E aí eu cheguei na Mara, expliquei as meninas já formadas, só gratidão à companhia, e eu então me reuni com meus diretores um dia, há um ano atrás, eu falei para eles, aí abri o jogo, falei, olha, tá acontecendo assim, assim, eu acho que se entrar uma pessoa mais jovem, que tenha vontade, vai conseguir fazer mais do que eu estou fazendo, eu gostaria que vocês me desligassem, se possível. Aí o diretor falou, ótimo, a gente vai fazer isso, mas nós não podemos, eu preciso de fazer um planejamento, né? E assim foi feito. Tudo saiu dentro daquilo que a gente queria, daquilo, com muita serenidade, com muita tranquilidade. Só gratidão ao Pioneer, cara. Quem assumiu essa tua área aí, Byron? Foi um menino novo? Alguém já conhecido? Alguém... É um menino novo, o nome dele é Renan, o nome dele é Renan. Ele trabalhava já na companhia lá na região de Piuí, aqui no sudoeste mineiro. Ele veio para cá, ele é da cidade vizinha aqui, que é Campanha. É um menino muito bom, estou aqui na torcida para que tudo dê certo, né? Se ele precisar de alguma ajuda, eu vou estar aqui para ajudar ele, a companhia, né? Mas assim, é diferente. Nós estamos indo aí para 1 hora de entrevista, passou muito rápido o nosso bate-papo aqui, né? E o meu padrão é mais ou menos esse. Eu queria, assim, que você deixasse um recado, Byron. Agora para aquele cara que está trabalhando com milho, porque a tua vida foi milho, que é um menino novo, que está começando como AT, trabalhando com semente de milho, AT das empresas aí que vendem semente de milho, e alguns deles estão trabalhando com uma tecnologia muito mais forte, né, dentro de uma empresa muito forte no mercado, e algumas umas empresas menores, né, não vamos citar nomes aqui para não ser injusto, né, mas o que você diria para esse menino aí? Conta para mim. Faça com amor, faça com determinação e faça dessa oportunidade como se fosse a última, tá? Trabalhe com amor, faça tudo bem feito. E eu queria registrar uma frase aqui. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Byron, você com 64 anos, você não parou, né, cara? Você só mudou de atividade, que você vai continuar no teu café, vai continuar no gás, eu conheço você, eu sei que você não vai parar. Eu tô com 63 também e, falar a verdade pra você, eu me sinto com 40, cara, mas eu não trabalho muito mais fisicamente, né? Eu trabalho hoje muito mais dando os treinamentos e tal, então não é esse trabalho árduo com milho que eu também não aguentaria mais. E mesmo assim, ó, aqui o braço, ó, mesmo assim a gente vai quebrando o braço, ó. Mesmo velho, né, velho vai levando tombo, né, cara? Tem 3 coisas que mata velho, né, cara? É tombo, né, desarranjo intestinal, né, e pulmão, né, cara? Pegou a pneumonia, o velho vai embora, né? Tem que agradecer a Deus que esse tombo teu aí foi realmente uma coisa muito grave. Cara, mas sabe, Byron, assim, ó, eu fiz questão de conversar com você, né, porque a tua história é uma história muito bonita, eu te conheço lá de trás, a gente trabalhou numa época de ouro, né? Dentro da Pioneer. A Pioneer, em termos de genética, é uma empresa fantástica, né? A gente era extremamente diferenciado dos demais. E quando começou a ocorrer
né? Os problemas das pragas aí, né? Que o pessoal veio entrando com a biotecnologia, a Pioneer não tinha, né? Então os caras era Hildgar, era não sei o que, era e tal, e a Pioneer não tinha nada, ela levando porrada, perdendo venda no mercado. Eu sempre falei o seguinte: não subestime essa empresa, cara. Não subestime Não jamais. subestime, desculpe a palavra, moçada, porque os caras são foda, né? São diferentes. Então, são diferentes, sabem fazer diferente e é o que é, né, cara? É uma marca mundial, né? Uma marca que está sempre brigando no alto investimento e que deixou para nós um legado muito grande e um aprendizado muito grande, né? Então, Bairro, eu queria agradecer aí a oportunidade que você me deu de conversar, de passar esse bate-papo aí para o pessoal. Tenho certeza que a turma vai adorar escutar essas histórias aí. A gente relembrou de muitos amigos aqui, né? Sim. E aí eu quero que você, eu vou te mandar o release depois que não estiver pronto, e você Aham. mande para essas pessoas que você lembrar, né? A dona Sim. Erna, o Daniel Glatt, ó, escute aí uma parte da nossa história, o Sim. Verland, o Peixoto, né? É. O Jorge Verde, companhia Perfeito. limitada aí das pessoas que você falou. Binotto, Binotão. Minuto, né, para escutarem um pouco aí, né, sobre É isso aí. a história da Pioneer, a história do Byron. Byron, É muito isso aí. obrigado, né, pela oportunidade aí. Valeu, irmão. Grande abraço. Obrigado, fique com Deus. Estivemos aqui Um hoje abraço. conversando com o nosso amigo Byron de Assis, né? Um homem que com 63 anos está deixando de trabalhar com milho, mas não está deixando de trabalhar. Tá no É pega isso do aí. café agora, né? É isso aí, É isso. Byron, muito obrigado. Se você Valeu, gratidão. gostou, Muito obrigado. valeu, deixa um joinha aí, né? E me siga no canal do YouTube, Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta do agronegócio, que gosta de vendas e vem comigo. Por quê? Porque o agronegócio, moçada, é o nosso negócio. E o agro não para. Grande abraço, obrigado, Byron. Um abraço. Até mais.